Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para darmos continuidade ao assunto da aula anterior. Estávamos falando sobre o dare to be, e vamos lembrar que o dare to be significa na língua inglesa haver, sendo substituído também pelos sentidos populares, ter ou existir. Né? Muito bem, então, antes de nós começarmos aqui a correção do livro, eu aqui fiz em Word umas exemplificações para que vocês entendam com mais clareza, ok? Então, deixa eu compartilhar logo para a gente poder entender melhor esse assunto. Bom, observem que aqui, deixa eu passar para cá, fica melhor. Observem que aqui nós temos o there was e o there were. Sabemos que o dare to be, ele no presente significa haver, tanto no presente quanto no passado. No presente, a gente coloca o quê? There is ou there are. Observem que eu coloquei dois modelos aqui, duas exemplificações. Uma no simple present, outra no simple past. No simple past, o singular é o there is. O que isso significa? Que usamos o there is antes de palavras que estão no singular. E o there are são palavras que utilizamos antes de palavras que estão no plural, ok? There is a book on the table. Há um livro sobre a mesa. There are books on the table. Há livros sobre a mesa. Observem também que quando eu usei um livro, eu coloquei o article a. Por quê? Um livro. Quando vai para o plural, there are, não existe article, ok? Indefinite article não existe antes de palavras do plural. Então, há livros sobre a mesa. Sentido formal, eu poderia muito bem falar, existem livros sobre a mesa ou tinham livros sobre a mesa. Só que eu sei que formalmente o verbo haver tem de ser colocado na forma padrão, escrita, tá? There are books on the table. There is a book on the table. Agora, no passado, simple past, nós usamos para o singular, observe que novamente tem book aqui, é só o book. There was a book on the table. Havia um livro sobre a mesa. Quando eu passo para o plural, observe que eu coloquei books. There were books on the table. Havia livros sobre a mesa. Observe que as duas palavras serão havia na conversão para a língua portuguesa. Claro que eu também poderia trocar aqui por existia um livro sobre a mesa, tinha um livro sobre a mesa. E aqui embaixo, existiam livros sobre a mesa ou então tinham livros sobre a mesa. Ok? Muito bem. Sintetizando, there was sempre será colocado antes de palavras no singular. There were sempre será colocado antes de palavras no plural. Muito bem. Vamos às forms. As forms são as formas. Assim como no to be, nós sabemos que existem três formas: affirmative form, negative form and interrogative form. No dare to be também existem estas três. Então, olha só, eu coloquei três símbolos aqui: mais, menos, interrogação. Mais significa forma afirmativa, menos significa forma negativa, ponto de interrogação significa frase interrogativa. Então, olha só, there was, sabemos que é o singular do dare to be, né? No presente, no passado. E there were é o plural, a forma afirmativa. Agora, observem aqui que está de red, there was not, significa o singular da forma negativa. There were not significa o plural da forma negativa. Claro que também podemos abreviar. There wasn't ou there weren't, ok? Muito bem. E a forma interrogativa? Vamos sempre colocar was antes do there. Então, was there, were there.
Observem aqui, se eu pegar esta frase, onde eu estou sinalizando, né? Aqui, ó, deixa eu só fazer isso aqui, só um momentinho para ficar legal, né? Acho que vai ficar bacana. Ó. Aqui, eu vou pegar essa frase aqui. Ué, não foi? Aqui, ó. Ah, tá. Aqui, ó, onde eu estou sinalizando. There was a book on the table. Eu quero colocá-la na forma negativa. Como é que vai ficar? There wasn't a book on the table. Então, simples. Eu só coloquei o wasn't. Ou então eu posso fazer a forma padrão. There was not a book on the table. Se eu colocar a forma negativa para cá, there were books on the table, eu vou fazer there were not books on the table. Ou então eu vou fazer there weren't books on the table. Ok? Muito bem. Agora, eu quero utilizar a minha forma interrogativa para esta frase aqui. Há um livro sobre a mesa? Então, o que eu vou fazer? Inverter. Como está aqui, ó. Was there a book on the table? Ok? E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Há livros sobre a mesa? Não posso esquecer o ponto de interrogação. Então eu vou fazer were there books on the table? Simples, não é verdade? Então, vamos agora ao livro. Yes? Muito bem. Vou aqui sair desta tela e vou compartilhar com o nosso livro. Cadê o livro? Só um momentinho, gente. Deixa eu achar aqui. Nosso livro está aqui. Então, pronto. Agora vai. Agora eu vou... Você está compartilhando a tela. Tá. Muito bem. Interromper a compartilhação. Aqui eu vou... Interromper compartilhação, Deus me livre. Interromper compartilhamento, gente. Perdão aí, tá? Interromper compartilhamento. Olha que coisa. A gente vai no pique, acaba até atropelando palavras, né? Então é bom que a gente mesmo faça essa autocorreção. Eu gosto sempre de me autocorrigir. É importante para que nós não continuemos a errar, né? Vamos lá, então. Temos aqui o dare to be. Deixa eu subir um pouquinho mais. Bom, dare to be, em português, means existir. We can also translate it as ten in certain context. Ou seja, o verbo dare to be, ele significa existir. E pode ser também substituído para o verbo tem, né? Havia um livro, tinha um livro. Havia 2 livros, tinham 2 livros. We can use it in singular and plural. Ou seja, nós podemos usá-lo no singular ou no plural, né? Que é o caso do there was e o there were. As we have studied before, it is the connection of these 2 words, that and the verb to be, is or are. Ou seja, nós podemos fazer a mesma coisa que fazíamos antes do dare to be lá no presente. There is significa, né, existe, existem, tem, e are significa, né, claro, existem. Então, there is e there are são o presente do dare to be. Então, vamos fazer a mesma coisa, só que agora no passado. Let's see how to conjugate it in the past simple. Singular, there was, plural, there were. There was is used with words in the singular uncountable nouns or uncountable nouns. Ou seja, usamos o there was, então isso aqui é importante, gente. Nós usamos o there was apenas antes de palavras no singular. E agora temos uma outra questão aqui, ó. Eu vou aqui fazer o seguinte, ó. Deixa eu só fazer um negócio aqui para ficar legal. Aqui. Ó. Observem que está escrito aqui uncountable nouns.
O que significa isso? Palavras incontáveis. Na língua inglesa, existem palavras que não vão para o plural. Então, todas as palavras que nós encontrarmos que não vão para o plural, nunca colocaremos there were. Sempre colocaremos there was, ok? Então, existem inúmeras. Aqui nós veremos algumas, mas existem várias. E a regra do there were? Is used with countable words in the plural form. Ou seja, usamos o there were antes de palavras no plural e palavras que são contáveis. Ou seja, se estas palavras estão no plural, obviamente que elas são contáveis, ok? São as countable words. Muito bem, então vamos à forma afirmativa. Affirmative statements used with there to be. Aí nós temos e.g. O que significa e.g.? E.g. significa exemplo. Na língua portuguesa nós colocamos EX, né, para abreviar o exemplo. Na língua inglesa é e.g. Aí temos o exemplo da forma afirmativa. There was some rice on the stove. Ou seja, havia um pouco de arroz no fogão. E embaixo, there were a few apples in the fridge. Havia maçãs na geladeira. O que acontece? Uma regrinha importante aqui, gente, é a seguinte. Observem que aqui no exemplo está there was some rice on the stove. Foquem aqui na palavra some, ok? Some significa um pouco. E na outra, there were a few apples in the fridge. Havia poucas maçãs. Ok. Agora, na negative statements, using there to be, vamos colocar na forma negativa essas duas frases. There wasn't any rice on the stove. É aqui que eu quero chegar. Observe que rice significa arroz. E por que eu coloquei some na forma afirmativa e não coloquei na forma negativa? Por que foi colocado any? Essas duas palavras, essas expressões que significam um pouco de ou nem um pouco de, temos que tomar cuidado. Some, a gente só vai usar antes de substantivos, mas em frases afirmativas. Não esqueçam, some só é usado antes de frases afirmativas, enquanto and significa nem um pouco, vamos utilizar em frases antes de substantivos que estejam em frases negativas e interrogativas, ok? Então, nós vamos ver isso mais à frente, se eu não me engano, é o próximo capítulo. Vamos falar sobre some and. Muito bem. Continuando os exemplos. There wasn't any rice on the stove. There weren't any apples on the fridge. Ou seja, não havia maçãs. Eu não preciso falar nenhumas maçãs, até porque não tem sentido. Então, eu posso colocar apenas there weren't any apples in the fridge. Aí vem a pergunta, Roberto, eu posso tirar o any? Eu posso tirar o some? Para nós não faz diferença na língua portuguesa, mas na língua inglesa tem toda a diferença. Essas palavrinhas, caso você as retire, ela já perde o entendimento integral da frase. Olha que coisa, né? Então, quando a gente fala um pouco, né, de qualquer quantitativo, a gente tem que colocar ou some ou and. Some significa estar antes de frases afirmativas e and negativas ou interrogativas, ok? Olha lá na interrogativa, interrogative statements using there to be. Was there any rice on the stove? Ou seja, há um pouco de arroz sobre o fogão, no fogão. Então, observem que eu coloquei aqui, was there any rice on the stove? Há um pouco de arroz no fogão, em cima do fogão, né? Então, o que acontece? Eu fiz uma pergunta. Was there? Eu inverti, coloquei was na frente do there. E olhem que eu também coloquei o and. Eu não coloquei some, ok? Então, fiquem atentos a esta regrinha. Aí depois,
Were there any apples in the fridge? Ou seja, há maçãs na geladeira? Muito bem. Então, eu fiz a inversão. Short answer using that to be. Yes, that was. A gente sabe que para encurtar, né? Ou seja, para que nós coloquemos aqui de forma abreviada, por exemplo, yes, that was. No, that wasn't. Ok? Yes, that were. Ou então, no, that weren't. Ok? Muito bem. É a forma abreviada do there was e do there weren't. Ok? Muito bem. Agora, é importante a gente lembrar também, né, também que vamos sempre dar ênfase ao there was e o there were, né, para nos facilitar, você faça a troca. Ah, eu esqueci o verbo haver. Lembra lá, existem. Lembra? Tem um livro sobre a mesa, tem 2 livros sobre a mesa. Tinha um livro sobre a mesa, tinham 2 livros. Então, faça essa regrinha para você não se confundir. Tá? Muito bem, vamos ao vocabulary. Vocabulary significa vocabulário, food. Aí nós temos food, significa comida. Algumas palavras aqui que estão em countable, ou seja, countable nouns, são substantivos contáveis. Aí nós temos sandwiches, né? Sandwiches, esse CH tem som de tss, tss, tss. Então, sandwiches, fries, batatas fritas, são French fries, ok? French fries. Ô, Roberto, mas eu conheço batata por potato. Não, potato é batata. Quando eu digo batata frita, French fries. Não esqueça, ok? Então, são substantivos contáveis, countable nouns. Aí vamos aqui, ó, cookies. Também biscoitos, né? São substantivos contáveis. Cookie, singular. Cookies, plural. Apple, maçã. Apples, maçãs. Vegetable, né? Vegetable, vegetal. Vegetables, vegetais. Canned, bala. Cans, balas. Hot dog, cachorro quente. Hot dogs, cachorros quentes. Muito bem. Hamburgers, né? Nós temos hambúrguer. Nós temos aqui, singular, hamburgers, plural, ok? Então, são o quê? Countable nouns. Todas essas que eu aqui acabei de falar. Agora vamos às palavras incontáveis na língua inglesa. Não são todas, são poucas que tem aqui. Countable nouns. Bread, pão. Ih, Roberto, mas a gente não fala pães também? É aquilo, né, gente? Na nossa língua. Só que nós não estamos trabalhando com a nossa língua. Nós estamos trabalhando com outra língua. Então, bread é uma palavra uncountable, incontável. Bread é bread e ponto. Ok? Não esqueça. Cheese, queijo, também não vai para o plural. Soda, né, que é o refrigerante, soda. Milk, leite. Water, água. Lembrando que water pode ser pronunciado water, sentido britânico, ou então water, americano, tá? Sentido, né, linguagem americana. Water, pronúncia americana. Rice, arroz, né? Todas essas aqui são palavras incontáveis. Cereal, né, são cereais, né? Cereal, né, no caso, que não dá para a gente colocar cereais. Olha que coisa, né, gente? Automaticamente na língua portuguesa a gente faz isso. Cereais, mas lá não, é cereal, apenas cereal. Coffee, jam, né? Jam significa geleia, sugar, açúcar. Oil significa óleo. Past significa
Pode ser macarrão, né? Massa, massa. Não é macarrão, é massa, tá? Pasta significa massa. Butter, butter, manteiga, salt, né? Salt, não é sal, não, é salt. Salt significa sal. Então, todas estas palavrinhas que acabamos de ver são o quê? São termos incontáveis, ok? Contextualize, aqui contextualizando. Nós temos aqui duas pessoas conversando. Sand diz assim, There were so many sandwiches here. What happened to them? Muito bem. O que aconteceu com eles, né? Havia muitos sanduíches aqui. O que aconteceu com eles? E o Mike diz, I don't know. Was there any soda too? Então, cadê a soda, né? A soda estava aqui também. Né? Havia uma soda aqui também. E a Sandy diz, yes, there was. Havia. Aí o Mike diz, oh, caramba. Né? Aquela expressão, pô, alguém comeu. Muito bem. Olha só, são bichos bonitos, né? Muito bem. Então, vamos começar a praticar. Vamos aos exercises. Façam esses deveres. Espero que vocês façam com atenção. A aula termina aqui sobre o dare to be no simple past, ok? Deixa eu fazer aqui o seguinte. Cadê? Muito bem. Terminamos aqui essa aula de hoje sobre o dare to be no simple past. Sabemos que podemos utilizar o there was para o singular, there were para o plural. Tomem cuidado com as palavras contáveis e com as palavras incontáveis, assim como as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Estamos trabalhando com dare to be, não é o to be. Ok, turma? Fiquem com Deus. God bless you e goodbye.